Oi, gente, eu sou a Marcela Alexandre, eu sou uma mulher de terreiro, sou uma mulher preta, mãe, candomblessista, pedagoga e hoje eu vim convidar vocês para acompanhar com a gente uma leva de podcasts que a gente vai falar dos orixás. A gente vai fazer o xirê dos orixás dentro desse podcast que vai chamar Ejó ou Ofó. E aí eu te convido para pegar um chazinho, para sentar, para conversar com a gente, para anotar coisas que forem relevantes, para trazer também para a gente alguns insights que chegarem por aí nessa comunicação que a gente vai ter com Exu hoje. Primeiramente, eu peço a benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais e falar que eu trago a partir daqui um lugar onde Exu me alcança e os orixás me alcançam numa vida pessoal e nessa trajetória que eu tenho dentro do terreiro, assim. Não é nenhuma verdade, até porque quando a gente vai falar de orixá, a gente tá falando de oralidade, a gente não tá falando de verdade. Então a gente tá falando desse lugar da troca de saberes, da informação que vai chegando ali despretensiosamente e inclusive da vivência, né? Quando a gente tá com o orixá, ou tá com o Exu, ou tá com qualquer entidade ou encantado, esse saber ele é trocado ali na vivência. Então tem coisas que realmente a gente não vai encontrar nos livros, porque o livro para religião de matriz africana é o próprio terreiro, é a própria vivência. Bom, gente, primeiro eu vou explicar um pouquinho o que significa o podcast e como ele me alcança individualmente, assim, o motivo pelo qual eu resolvi trazer essa troca de palavras aqui com vocês. Primeiro, porque desde que eu iniciei, eu sempre escutei muito que alguns orixás eram muito vinculados ao Ejó. O que é Ejó, gente? Ejó é essa palavra que carrega um potencial teoricamente negativo, assim, sabe? É como se fosse uma palavra não tão bendita. Sabe a fofoca? Então, é meio que a fofoca, aquela fofoca maliciosa. Porque, gente, vamos falar a verdade, todo mundo gosta de uma fofoquinha. E tem uma fofoca que é legal ali, que você aprende uma coisa, que não interfere na vida do outro, que não faz com que o outro se sinta desrespeitado. Então, fala de um lugar que fofoca tem hora que é bom, mas é a parte ruim da fofoca, sabe? É a parte que faz mal. O Ejó é como se fosse isso. E o Ofó é o contrário. O Ofó é aquela palavra que potencializa qualquer magia, qualquer ato. Então, o Ofó é isso. Assim, a gente tá falando de Exu hoje, imagina que a gente tá fazendo um padê. E aí a gente pegou ali a farinha, pegou o dendê e tal, e a gente vai arriar esse padê para Exu. O Ofó é aquela palavra que você fala, Exu, que o Senhor abra meus caminhos, que tire do meu caminho qualquer coisa que não me faça bem, que me ensine a ter bons pensamentos. Quando você materializa ali desejos positivos. O Ejó é como se eu chegasse ali e falasse assim, que o mal seja entregue para quem é do mal. É como se eu transformasse a palavra, tivesse os sentidos das palavras, assim, né? Então, o Ejó, ele potencializa aquilo que não faz tanto bem pra gente. E o Ofó, ele potencializa a nossa magia positiva. E aí, quando eu me iniciei, eu escutava muito que alguns orixás, eles carregavam esse lugar do Ejó, assim. E isso me incomodava muito. Principalmente porque, normalmente, falavam-se de orixás que estavam associados ao feminino, a uma força, a essa lógica das mulheres que guerreavam, que combatiam o machismo, que combatiam essa ordem do patriarcado e que desafiava, de alguma forma, o lugar de poder no homem sobre a terra. Então foi colocado que algumas iabás, por exemplo, que é o meu caso, que é meu santo, eu sou de Oba, eu sempre escutei da boca de muitos homens que Oba era um orixá do Ejó. E aquilo me incomodava muito, assim. E aí eu fui entendendo, ao longo do meu processo, que ela era colocada para os homens como Ejó porque ela lutava contra as questões que eles tentavam colocar de forma impositiva sobre outras mulheres. E aí, teoricamente, como estava questionando, era Ejó. E aí, a gente vai estudando, entendendo, a gente vai vendo que não, que isso é um Ofó, na verdade. Chega pro outro como Ejó, porque incomoda a estrutura dele, mas é Ofó para as mulheres que foram emancipadas, que conseguiram, né, crescer nesse lugar. Então, inclusive, o Ejó e o Ofó tá ali, né? Um Ejó para mim pode ser um Ofó para você e vice-versa. Depende de como chega na lógica do caráter de cada um. E aí, eu gosto muito disso, assim, porque cotidianamente a gente vai ter Ejó e Ofó em tudo.
O Ejó e o Ofó vai estar em tudo. Então, inclusive de como você acorda no seu dia. Por exemplo, se você acordou ótima, alguém chega pra você e fala assim, nossa, hoje a gente vai ter muita demanda pra resolver. Aquilo ali vai chegar um Ofó. Tá ótimo, você tá bem e tal, beleza, tenho coisas pra fazer, vou resolver. Se você acorda negativa, aquilo ali já virou um Ejó. Ai, porque fulano quer me mandar. Ai, porque fulano não me permite o descanso. Então, inclusive, o nosso estado de presença, de bem-estar, de bem-viver, define muito como as palavras vão chegar pra gente. Isso não é pra romantizar nada, tá, gente? Principalmente em relações humanas, amorosas, de amizade. Quando sentir que é Ejó numa relação manipulador, onde parece que o outro tá tentando fazer algo ali pra poder te manipular, te induzir a algo, e aquilo não foi propositivo pra você, isso é Ejó. Mesmo que o outro tenha trazendo aquilo como Ofó. Então, é esse lugar de se conhecer e o lugar de estar bem que a gente também vai reconhecendo o que é Ejó ou Ofó pra gente. Quando a gente fala de Ejó ou Ofó, a gente tá falando de conhecimentos iorubás, conhecimento de terreiro. Dentro da religião de matriz africana, mais especificamente o candomblé, qualquer xirê, que é essa ordem dos orixás, começa com Exu, que é esse senhor da comunicação, que é esse bom amigo da palavra. E aí, nada mais justo do que abrir um podcast que fala de Ejó e Ofó com quem? Com ele, né? Vai eu falar de outro pra ver também, tá até errado. Exu é certeiro. E aí, gente, quando a gente fala de Exu, a gente fala dessa facilidade que Exu tem em comunicar de diversas formas, né? Quem já esteve na presença de Exu, seja Exu Orixá ou Exu Entidade Encantado, sabe que Exu o tempo todo manipula as informações ali de uma forma que você acha que entendeu uma coisa, é outra, e aí, sei lá, você toma uma consulta com o Exu. E aí um dia ele fala um negócio com você, fala assim, daqui 7 dias você volta. Você acha que vai encontrar a continuidade daquela informação a partir de uma linha de raciocínio humana que a gente carrega. Chega lá, Exu fala uma outra coisa, já traz um outro pensamento, já traz uma outra informação, um outro saber. Porque Exu é esse que joga a palavra o tempo todo para que a gente vá catando e pegando e trazendo pro nosso cerne, assim, sabe? Então, ser amiga de Exu, ser amigo de Exu, ser amiga de Exu, é você entender que a comunicação, ela precisa acontecer de uma forma orgânica ali, sabe? É cotidiana. Então, gente, vamos falar de Exu. O que Exu representa pra mim, pra religião de matriz africana e pra Ejó e pra Ofó? Exu é esse senhor da comunicação. Ele é a divindade que abre todos os caminhos a partir da comunicação, né? Exu é o dono do mercado. Exu é aquele que nos ensina a barganhar, a negociar, a trazer pontos de vista diferentes das coisas. Exu é esse que dança rindo, que mostra pra gente a pluralidade que tem em viver, assim, né? Exu, a comunicação de Exu, ela é fluida, assim, né? Ela traz um lugar de... Um racional não consegue compreender a comunicação de Exu. Se você racionalizar uma conversa, um contato com Exu, provavelmente você não vai entender o que você foi fazer na frente dele, né? Quando a gente tá vendo Exu Orixá, ele tá ali dançando, Exu ri, Exu às vezes assovia, Exu vai pra lá e vai pra cá. Então você tá acompanhando Exu, ele foi pra lá, na hora que você viu ele já foi. Se a gente tá conversando com um Exu entidade mesmo, a gente vai falar com ele agora. Daqui 7 dias ele já vai trazer uma nova informação. E aí você, na linha de raciocínio ali, você fica seguindo. Então, quando a gente tá na frente de Exu, é uma possibilidade da gente ser vulnerável mesmo, sabe? Da gente se permitir não estar no centro do controle da razão. Exu, ele mostra pra gente que as coisas são voláteis, assim, que se a gente cria uma rigidez extremamente controladora, o risco da gente enlouquecer dentro do nosso próprio pensamento é gigante, assim. Porque ele é um bom amigo. E, por ser um bom amigo, ele comunica de todas as formas. Ele ensina de diversas formas. Ele não coloca a gente, inclusive, em um único lugar, assim, fulano é isso e eu tenho que tratar fulano só nisso. Ele vê o tanto que nós somos dentro de nós mesmos, assim, né? A Marcela comunicadora, a Marcela alegre, a Marcela mãe. Então, Exu é essa divindade que comunica com todas essas pessoas que somos dentro da gente mesmo, assim, né?
né? E aí, falando de Exu, Ejó e Ofó, a gente fala dessa lógica, né? De que às vezes a gente vai receber uma orientação de Exu, alguma coisa que a gente vai falar, não, tá errado. Não, Exu, não, tá errado. Ou a gente vai receber algo que foi muito difícil de ser escutado e a gente falar, preciso desse lugar, assim. Falar de Ejó ou Ofó, pra mim é falar de Exu, assim, que é essa dualidade, né? Exu é essa dualidade. E aí é importante a gente falar disso a partir também de um lugar que é muito caro e importante para as pessoas de religião de matriz africana, que é a intolerância religiosa, e esse lugar de Exu não é o diabo. A gente está falando de um Ejó construído aí há 500 anos, né? Dentro do nosso país e da estrutura que a gente vive. Esse é o maior Ejó construído dentro da religião de matriz africana e que Exu cotidianamente tem nos ensinado a combater a partir da comunicação. Quando eu falo isso, eu falo porque hoje a gente vê ainda vários comportamentos de violência, seja ela física, seja ela emocional, seja ela psicológica. A gente lida cotidianamente com represárias, a gente lida com não poder cultuar nossa fé com liberdade. E aí é muito importante falar isso, porque talvez você que esteja escutando é uma pessoa que não é da religião de matriz africana, mas é um simpatizante. E como esse Ofó pode chegar até você no sentido de potencializar esse lugar nosso de direito de manifestar nossa fé, né? Porque às vezes as pessoas acham que simpatiza e aí carrega uma tatuagem, sei lá, faz uma música, mas na lida cotidiana ali contra a intolerância, romantiza, sabe? Não vai pro embate, não se posiciona, não fala, olha, isso aqui é racismo, isso é intolerância religiosa, isso não é legal de fazer, tem que respeitar a fé do outro. Porque Exu coloca o dedo na cara das pessoas e as pessoas que não conseguem enxergar isso, lá na frente vão ter respostas, assim. Então, eu acho que é importante falar disso porque existe hoje, né, tá se abrindo para muitas pessoas conhecerem a religião de matriz africana, para falar de orixá, mas falar da intolerância religiosa e das violências que a gente enfrenta é muito necessário, porque foi estruturado a partir daí. Quando a gente fala da época do colonizador, a gente está falando de um colonizador que automaticamente colocou Exu no lugar do centro do diabo, que colocou a religião de matriz africana no lugar do povo mau, do povo preto ruim, das pessoas que fazem maldade pro outro, sendo que a gente está ali cultuando nossa natureza, a gente está ali preservando a natureza, a gente está ali alimentando comunidades, a gente está ali comungando a força da fé de cada um, a gente está ali tentando sobreviver com dignidade com os nossos. Então é importante trazer esse lugar do Ejó e do Ofó, principalmente nesse lugar da intolerância religiosa, antes da gente falar sobre qualquer coisa de orixá na vida. O primeiro passo é entender isso, assim, sabe? Porque senão a gente vai estar sendo conivente com o Ejó. E esse Ejó, ele não é um Ejó que chega pro outro lado como Ofó. Ele é um Ejó que chega pro outro lado como destruição, morte, perda dos valores que a gente carrega, silenciamento dos corpos que têm direito de falarem nessa estrutura. Então não dá para poder falar sobre religião de matriz africana e não falar sobre essa maior maldição que a gente carrega, assim, e que cotidianamente a gente tem tentado destruir. Então, se você está escutando e pode fazer alguma coisa que seja não ser mais uma pessoa que alimenta negativamente a fé do outro, o afeto do outro, a forma do outro comungar seu sagrado. E aí, gente, pensando nisso tudo que eu trouxe, né? Tudo que eu tenho falado aqui é muito a partir da oralidade, né? E na religião de matriz africana, a gente conhece os orixás a partir do que eu já disse, que é vivência. Então tem que ir pro terreiro, sabe? Estar ali em coletividade aprendendo. E o outro passo, pra mim, tá, gente? Isso é bem pra mim. São os itãs. A gente aprende muito com os itãs. Os itãs, se vocês não sabem, são os contos, as passagens dos orixás na Terra. Então, cada orixá, ele tem o seu panteão de itãs ali. Então, vai ter Exu com Iemanjá, porque eles se relacionaram ali de diversas formas ao longo da história, né? E aí, os itãs, eles narram passagens dos orixás na Terra e saberes que a gente vai adquirindo com essas passagens.
Os Itãs, eles são um norte, pelo menos pra mim, assim. Eu aprendi muita coisa do terreiro, sobre comida de santo, sobre danças, sobre manifestações e contextos de cada orixá. Por que Oxum veste essa cor e essa veste essa? Por que Ansan carrega uma adaga, mas essa carrega, né, um iruquerê? Por que esse Ogum veste dourado e esse Ogum veste prata? Tudo a partir dos Itãs, né? Eles vão contando ali, narrando, e a gente vai aprendendo. E aí, esse podcast, a gente vai falar sobre Itãs, a partir disso, assim, como tirar o Ofó e o Ajó de cada Itã na nossa vida cotidiana. Esse podcast, ele nasce a partir de um desejo da gente bem viver, da gente desopilar a mente de tanta informação desnecessária e, às vezes, tipo assim, não ficar no julgamento, sabe? Tipo assim, o certo e o errado o tempo todo. Porque isso, gente, isso enlouquece a gente, sabe? Você achar que tem que achar uma única linha reta de pensamento. E a gente vai ter essa fluidez, sabe? Tem hora que você vai por esse lado, tem hora que você vai por esse, tem hora que você vai... E aí eu vou contar um Itã que fala exclusivamente disso, assim. Que é de Exu, gente, eu adoro. Tem um Itã que conta, assim, que tinham 2 irmãos numa aldeia, numa comunidade, e que eles não brigavam por nada. Todo mundo amava aqueles irmãos, porque eles eram um modelo de irmandade. Eles trabalhavam juntos, moravam juntos, tudo. E nunca brigaram. E eles já estavam mais velhos, assim, né? Lá pros seus 30 anos. Isso aí não tá no Itã, não. Eu tô complementando aqui, tá, gente? Que eu gosto. Mas eles já não eram crianças, assim. Estavam trabalhando, estavam numa estrada, roçando o mato, cortando o mato e tal. E aí, Exu começou a rondar aquela comunidade e todo mundo achando aqueles 2 certos, assim. E aí, Exu falou, olha, tem alguma coisa, assim. Porque Exu gosta do caos, gente. Ele gosta de pegar o que a gente coloca na ordem da perfeição e falar assim, deixa eu colocar uma sementinha aqui para que saia a natureza humana. Porque é humano ser humano, né? E aí, Exu tava observando essa comunidade e tal. E aí, um dia, esses irmãos foram pra essa estrada trabalhar de novo. Botaram a enxadinha, bora, irmã, não, os 2 amigos indo e tal. E aí, Exu falou, vou pregar uma peça neles. E aí, o que Exu fez? Ele botou um chapéu e passou na estrada. Cumprimentou os 2 irmãos. Oi, boa tarde. Aí o irmão, ô moço, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? E aí chegou pro outro e falou assim, ei moço, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Isso aí, bom trabalho pra vocês e pé na estrada. E aí os irmãos pegaram e começaram, não, que moço engraçado esse, né, que passou aqui. E aí ele falou assim, pois é, engraçado o chapéu dele, esse chapéu vermelho dele era estranho, diferente, né? E o outro irmão falou assim, não, o chapéu dele era estranho, diferente, mas era preto. Aí o outro falou, não, era vermelho. E o outro, não, era preto. Era preto. E aí os 2 começaram num embate. Era vermelho, não, era preto. Era vermelho, era preto, era vermelho, era preto. E eles entraram numa grande discórdia. Brigaram, saíram tapa. Cada um pegou sua enxada, foi pra casa. E ali criou-se a primeira crise. E aí Exu retorna, assim, né, pra comunidade. E aí a gente vai ter várias, dentro da oralidade, a gente vai ter várias versões, né, gente? E aí é retomado esse lugar de Exu se apresentar e os irmãos verem que Exu carregava um chapéu de 2 cores. De um lado que o irmão viu era preto e do lado que o outro irmão viu era vermelho. E aí, gente, é que o caos instaura, né? Quantos dias a gente não acorda vendo Exu de chapéu preto, chapéu vermelho, em cima colorido, e acha a pessoa no meio do caminho que fala, eu vi preto, eu vi vermelho, outro colorido, dentro de casa, no trabalho, dentro da nossa própria cabeça, no trânsito, em tudo, sabe? Assim, e com esse Itã, a gente vai aprendendo sobre essa lógica, sabe? De a dualidade das coisas e o ponto de vista que a gente carrega. Que às vezes a gente engessa tanto o olhar das coisas, ou vê a partir do olhar do outro e não dá conta de sustentar seu próprio olhar, ou vê pontos de vista diferentes e entra em guerra, entra em briga, que inclusive é o que nosso país vive hoje, né? As diferenças entre as coisas, as pessoas guerrearem entre elas e matarem umas às outras e destruírem por pontos de vista, e que a gente precisa observar sobre o benefício das pessoas. E aí, gente, com esse Itã, eu trago você para refletir sobre
como isso te alcança. Sabe, que você tire aí 30 segundos e pense, sabe, quantos momentos da vida você não foi apresentado com Exu com um chapéu de 2 cores. E nisso eu falo sobre os desafios que a gente vive cotidianamente, sabe? Assim, é uma notícia difícil que chega e como que a gente lida com isso. É uma relação que se estabelece a partir de uma ordem, sabe? De certo e errado. Como que a gente cotidianamente vai entendendo que quanto mais a gente vai tentando seguir uma linha única na vida, mais a gente se afasta da gente mesmo, assim, sabe? A Marcela que eu era um tempo, por exemplo, e que talvez viu o chapéu preto e vermelho, não é a Marcela de agora. E quantas vezes a gente não guerreia dentro da nossa própria cabeça, assim, sabe? Esse lugar de... Imagina que esse irmão é você e esse irmão também é você. E quantas vezes a gente não fica brigando com a gente mesmo, tentando achar um único cerne para poder ficar bem, ou sustentar um sonho, ou viver alguma coisa. Dentro da religião de matriz africana, a gente fala muito desse lugar da gente permitir que as coisas fluam com leveza, assim. Então, gente, esse Itan, ele é uma reflexão para que a gente consiga encontrar paz dentro da gente, assim, sabe? Para que a gente não fique criando guerras com pontos de vista que a gente não precisa. Entender que a gente no processo evolutivo vai mudar de opinião, que a gente vai aprender a partir de um outro olhar, que na vida vai ter 2 ou mais lados, e a importância da gente escutar o outro, se escutar, sabe? Se sentir, se perceber, se olhar e pensar, essa briga que eu tô criando internamente comigo, que vale a pena, faz sentido? Ela vai me levar para algum lugar? Ou ela é um caos necessário? Porque às vezes sabe assim, talvez na filosofia aí, pegando o Ejó e o Ofó, assim, né? Talvez na filosofia eu posso trazer como, pra que Exu foi lá causar o caos? Isso pode ser um Ejó. Ele pode ser um Ofó quando fala assim, Exu que já viu que já estava tudo muito acomodado ali, falou, vamos começar a colocar para fora questões, assim, às vezes eles sustentavam aquela amizade, aquela irmandade perfeita, porque a comunidade toda visualizava aquilo como modelo. Mas internamente eles tinham conflitos com aquilo, mas precisavam sustentar, porque a comunidade colocava eles. Então, Exu é esse que vê aquilo que a gente não enxerga. E nessa situação, por exemplo, cada um pode enxergar a partir de um lugar, que é isso. Para que Exu foi lá causar intriga? Era necessário? Foi intriga que Exu foi causar? Ou ele foi modificar uma ordem ali necessária? Será que esses irmãos, de fato, tinham essa amizade perfeita? Ou ela era vista só pela comunidade? Será que algo precisava sair e ninguém estava conseguindo colocar para fora? Então, quando a gente traz esse Itan, a gente consegue visualizar várias reflexões. E é isso que eu gosto no Itan. Porque cada pessoa, ela vai ver alguma coisa. Tem pessoas que vão falar... Poxa, Exu é paia, velho. Os meninos estavam lá na paz. Pra que foi mexer? Precisava mexer? Não precisava. Ou o outro vai falar, precisava por isso e isso. O Itan, ele tem essa sabedoria, assim, que eu gosto muito. E eu sempre eu quero te convidar a anotar aí. Nesse Itan, o que você vê como Ejó? Que é isso, assim, essa parte aqui. O Ejó pode ser uma comunidade que visualiza a perfeição nas relações. Sabe? Quantos relacionamentos, gente, a gente não entra e sustenta no Instagram, mas no bastidor ali tá uma bosta. Mas quando tá ali no Instagram, tá perfeito. Quantas pessoas a gente compara dentro das redes sociais e fala assim, nossa, era essa vida que eu queria e tal, olha pra você ver. E aí Exu vai ali e fala, gente... Então, coloque aí no papelzinho assim, qual um Ejó que você precisa visualizar para poder potencializar, e um Ofó que você acha que foi massa de ter reconhecido nesse Itan e que faz parte do contexto que você está vivendo. Tá bom? Agora eu vou trazer um outro Itan bem legal também, que fala disso, dualidade, porque Exu é dualidade. Qualquer Itan que você lê de Exu vai falar de dualidade. Eu vou contar esse outro Itan, ele é bem legal. Eu vou acompanhar aqui, tá, gente? Eu vou assumir que eu tô colando, tá? Porque eu gosto dele nessa essência dos detalhes. Não vou fingir, não vou ser a que tá fingindo que não tá lendo ele não, tá? Dizem, assim, os mais velhos, que nos tempos, né, antigos, quando o mundo ainda estava sendo organizado,
foi Ifá quem recebeu de Olodumare a missão de ajudar os seres humanos a encontrar seus destinos, seus caminhos e tal. Para cada pessoa, Ifá ia fazendo uma pergunta muito simples, gente, que era: você prefere viver dentro ou viver fora? E aí, era essa resposta que decidia como é que seria a vida daquela pessoa a partir dessa escolha. E assim foi passando um por um. Uns diziam que queria estar dentro, outros diziam que queria estar fora, e aí Ifá ia determinando. Então você vai viver em casa, em oca, né, em palácio, e assim foi. Outros diziam que queria estar fora. E aí essas pessoas, elas eram direcionadas para viver na floresta, viver na água, viver no mato, viver fora de uma caixinha. E aí, gente, Exu gosta, né? Ele tava ali observando tudo, curioso. E aí ele, que tem essa mania de brincar e provocar e testar as pessoas, falou assim: já vou causar uma confundida ali no Ifá. Que era uma missão séria, mas ele queria brincar. E aí chegou a vez de Exu. E Ifá chegou pra ele e falou assim: e aí, Exu, o que você vai querer? Você prefere viver dentro ou viver fora? Só que Exu, ele não sabia a pergunta, né? Porque ele tava observando, mas não conseguia pescar o que era. Quando a pergunta chegou pra ele, ele foi pego de surpresa. E aí ele se surpreendeu, se atrapalhou todo ali. E sem pensar, ele falou assim: eu vou viver fora, é claro. Mas aí, na sequência, ele virou e arrependeu da primeira resposta. Falou assim: não, pera, eu quero corrigir. Eu quero viver dentro. E aí, Ifá sorriu pra ele e falou assim, porque sabia que ele tava brincando, zoando, né? Falou assim: Exu, eu decreto que você viverá fora. Você nunca terá casa. Seu lugar vai ser sempre a céu aberto. Será nas encruzilhadas, nas estradas. Você vai ser solto em qualquer lugar que você quiser. E onde você passar, por onde você passar, todos reconhecerão que você estará ali. Mas essa foi a determinação para você. E aí, desde esse dia, então, Exu vive aí pelo mundo, como a gente entende Exu solto pelo mundo. Exu tá na feira, Exu tá no mato, Exu tá na encruzilhada, Exu tá em todos os lugares. Qualquer lugar que a gente estiver, Exu está com a gente. Não vive mais em nenhum lugar, Exu não vive, né? Tanto é a cantiga que fala, né? Casa de Exu não tem parede, não tem janela e é destelhada. Onde é que Exu mora na encruzilhada. Então, esse Tan, gente, ele pra mim, me pega num lugar que as pessoas impulsivas, e eu sou levemente impulsiva, se lascam. Por quê? Porque a gente não pensa na resposta. Quando a gente fala de Ofó e Ejó, inclusive, é o ponto X da questão. Quantas vezes a gente não recebe uma informação e a gente não... Peraí, deixa eu refletir e fazer a escolha e definir o que eu vou falar. Não, a gente vai na impulsividade, a gente vai na... sabe? Solta. Solta a palavra que não tem volta também. A gente vai solta a palavra e foi. E aí, quando a gente fala de Ejó e Ofó, a gente tá falando de uma palavra que não tem volta. Se eu, na hora do meu padê, chego pra Exu e falo uma coisa, e é uma Ejó, já foi. Sabe? Porque Exu, ele compreende que a nossa boca fala aquilo que preenche nosso ser. Então, se a gente colocou pra fora, se o nosso corpo se organizou pra colocar a voz pra fora, os sinais pra fora, pra mentalizar e colocar pra fora, é porque, de fato, aquele é o nosso desejo. Então, a gente, estruturalmente, não foi ensinado a desejar de forma assertiva. Sabe? De pensar sobre o nosso desejo. A gente sempre foi no lugar da impulsividade, da compulsão. Os nossos desejos nunca foram ensinados a partir de ser olhado no lugar do... Deixa eu entender o que meu corpo quer. Sabe? Deixa eu não brincar com as decisões. Deixa eu refletir melhor. Sabe? Deixa eu pedir um tempo para trazer essa resposta. Porque define destino. Tem coisas que a gente está vivendo agora na nossa vida pessoal que, goste ou não goste, foi decisão de uma palavra tomada lá atrás.
E Exu, ele nos convida a partir do momento que a gente encontra esse lugar, essa palavra, a partir do momento que a gente está escutando esse podcast, onde a gente está trocando sobre isso e refletindo internamente sobre isso, Exu nos convida a pensar melhor sobre a decisão que a gente toma. E aí, Exu, ele nos convida a observar, de fato, sabe, as decisões que a gente toma, as palavras que a gente fala. A gente que é de religião de matriz africana, a gente sabe do poder, né? A gente tem uma pimenta, que é a pimenta da costa, que é o ataré, que ela é esse potencializador da nossa palavra. Então, quantas vezes a gente não acorda, gente? E aí eu vou falar uma coisa que é real, assim. A gente acorda e a gente tá vivendo numa estrutura que tá todo mundo adoecido, que o planeta tá adoecido, que a gente tá bebendo água contaminada, a gente tá alimentando de comidas não saudáveis, de fato. Então, tudo isso interfere no nosso bem-estar. E aí, quantas vezes a gente não acorda e fala, ai, que saco de dia. Nossa, hoje eu não tô bem. E Exu nos convida a conversar com o nosso ori, sabe? De falar com a nossa cabeça assim, olha, respira. Vamos tentar achar um ponto de equilíbrio aqui. Eu sei que tá difícil. Cabeça, eu sei que tá difícil. Eu sei que você quer estar fora. Mas será que você quer estar fora mesmo? Você não quer estar dentro? Presta atenção. Respira. Esses dias eu tava fazendo natação e eu trabalhei sempre de carteira assinada. Eu tava muito cansada disso. E durante muito tempo eu conversei com o Exu pedindo que ele me desse caminhos para não precisar viver sobre essa estrutura. Que eu pudesse ter horário de fazer minha natação, com liberdade, minhas atividades físicas, acordar, tomar meu café. E aí isso tem acontecido na minha vida cotidianamente e atualmente, assim. E aí eu lembro que um dia eu tava na hidroginástica e eu tava muito baixa energia. Muito, assim. Eu saí num supetão, num rompante. Falei, eu preciso sair pra fazer essa atividade, porque é o compromisso que eu firmei comigo. E eu lembro de eu fazendo atividade, gente, tipo assim, sem um pingo de vontade. Sem nenhuma vontade. E organicamente, biologicamente, fisicamente, eu não tinha da onde realmente tirar vontade. Mas eu fui conversar com a minha cabeça. Eu fui falar com a minha cabeça. Você lembra? Marcela, vem aqui. Vamos ter uma conversa séria nós duas aqui. Você lembra que você desejou muito isso? E eu sei que tá cansativo, tem alguma coisa aí emocional que não tá deixando você viver isso com felicidade. Mas você desejou isso aqui. Então, se você não tá dando conta de viver pela felicidade de viver isso, que você viva pelo direito que você adquiriu de viver isso. Então, faça... Lembra da Marcela que queria fazer isso e não pôde. E faça agora por ela. Não faça por você que não tá dando conta hoje. Sabe? Sente o sol, observa. Eu fui tirando na minha cabeça, meu pensamento, daquele lugar que eu ia. A gente vai, assim, ó. Se a gente deixar, a nossa mente nos leva. E Exu nos convida a falar, pega ela de volta e escolhe. Quando a gente tá falando de, principalmente, pessoas pretas, a gente tá falando sobre o direito que nos foi roubado de escolher. E qualquer experiência cotidiana que a gente tiver, que a gente puder sustentar nosso direito de escolha, a gente tem que fazer essa parceria com o Exu e escolher bem escolhido, sabe? Para que o nosso destino ele não seja definido a partir de um rompante, a partir de uma brincadeira, a partir de uma decisão irresponsável, a partir de uma impulsividade. Olhar pra gente nesse lugar de deixa eu escolher aqui por mim agora... Nesse momento, não é pra vida toda, não. Nesse momento que eu tô fazendo a natação. Deixa eu escolher sentir o sol. Deixa eu escolher fazer do jeito que meu corpo dá conta, mas alimentando minha mente com aquilo que um dia eu desejei. E que Exu nos fortaleça nesse lugar, sabe? Assim, de sustentar nossos desejos, de sustentar nossa fala, de sustentar aonde a gente quer chegar com aquilo que a gente tá falando. Eu ia falar isso, né? Na religião de matriz africana, a gente não joga a palavra fora. A gente entende que palavra é axé. Então, se a gente não amaldiçoa ninguém, a gente tem medo de falar determinadas coisas. No meio que a gente está falando alguma coisa, se há um risco de ser compreendida, a gente já vai ali e complementa aquela frase para que ela não fique solta no tempo, né? Com palavras malditas. A gente não fala maldição da vida do outro. A pessoa pode ser, gente... uma pessoa que a gente desejaria que fosse para outro planeta. Mas a gente não deseja mal para ela. Porque palavra tem força e na mesma proporção que vai, Exu mostra que volta também. Então essa responsabilidade é inclusive sobre o nosso bem-estar também. Sobre o nosso direito de não adquirir adoecimento. O nosso direito de não
desejar pro outro aquilo que de certa forma vai voltar pra gente. Da gente deitar nossa cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que por mais que a pessoa fez algo ruim comigo, fez algo que me atravessou, eu não preciso devolver numa medida, violenta, não preciso sentir culpa na minha cabeça por algo que eu pensei antes de agir. Esses 2 itãs, eles nos ensinam muito sobre isso, gente. Falar de Exu é falar dessa dualidade. E falar de dualidade é fazer as pazes com a gente, com o nosso cerne bom e o nosso cerne não tão bom, sabe? E contar esses 2 itãs é, inclusive, a gente entender que a gente tem as 2 coisas e qual a gente potencializa e qual a gente utiliza a nosso favor. Então, o nosso Ejó, ele pode ser utilizado a nosso favor. Assim como o nosso Ofó pode ser utilizado a nosso favor. Como eu, Marcela, vou utilizando o Ejó a meu favor? Quando eu vejo que alguma conversa me atingiu, que alguma coisa que eu fiz, né? Porque o Ejó é isso. Se eu falei algo ou recebi, é muito do lugar da fala mesmo, né? Muito mais do que da atitude, é da fala. Então, se eu falo alguma coisa que comigo mesma... Não, Marcela, você é fraca. Eu vou ali e falo... Não, você não é fraca, Marcela. Você... tá enfraquecida, hoje tá um dia difícil, sabe? A gente vai pegando uma parte que pode ser reconstituída ali, que não vai destruir a gente internamente, sabe? Porque se a gente deixa isso acontecer, a gente vai ficar reproduzindo tudo que a estrutura já faz a gente sentir cotidianamente. Então, o objetivo desse podcast, inclusive, gente, é fazer as pazes com as 2 coisas. Com o dentro e fora, com o chapéu preto e vermelho, com o Ejó e com o Ofó, com a gente feliz e a gente triste, com a gente luz, a gente sombra, com a gente positivo, a gente negativo, com a gente acordando animado e acordando desanimado, com a gente quando a gente tá no pique da vida e tá tudo dando certo, mas quando também dá aquela caída e você fala, pô, velho, por mais que eu esteja tentando, eu não tô conseguindo, então eu vou fazer o que eu dou conta aqui nisso aqui, sabe? Na hora que der um gás, eu corro atrás. Essa conversa é muito sobre a gente reconhecer que a gente não vai dar conta de tudo, sempre. Mas quando a gente estiver dando conta de tudo sempre, que bom, sabe? É o Ofó. Quando não tiver, é o Ejó. Como isso é uma filosofia de vida, assim, para além de ser uma filosofia de palavra. Tem dia que a gente tá Ejó e tem dia que a gente tá Ofó, gente. Então, eu desejo que esse podcast tenha chegado, assim... legal, é o primeiro, gente. A gente vai rodar o xirê todo. Então, não me julguem. Vai melhorar. Eu já tô colocando meu Ofó pra fora. Tô muito feliz. Esse podcast é um desejo que eu tenho de longa data. Então, eu consegui. Não vou mirar na perfeição. Porque, não, primeiro que não existe, né? Pra começar. Mas nesse lugar da comparação, eu vou... Aqui é só Ofó mesmo. O de hoje é só Ofó, não tem Ejó nenhum. Não venha com crítica, só brincando, gente. Pode falar coisas pra melhorar. Mas é um desejo que eu tinha de muito tempo, assim, eu tô realizando. A gente vai rodar o xirê todo. O próximo vai ser Ogum. Então, se você gostou e quiser trazer um Itã, ou quiser saber coisas, sabe? Tipo assim, mas você acha que seria legal falar sobre isso e tal... Pode falar, que dentro do que eu puder eu falo. O que eu não souber, às vezes eu chamo alguém, quem sabe a gente traz convidados. Mas esse é o primeiro que é de muitos. Eu acho que é isso que eu desejo para a vida de vocês. Que Exu convide vocês a comunicar. Da forma que o corpo de vocês deseja comunicar. Se seu corpo deseja comunicar desenhando, desenha. E coloca pra vida, pra você, pro mundo. Se seu corpo deseja comunicar falando num podcast, vai lá, encara a câmera. Eu tô aqui, gente, tipo assim... Toda hora eu falo, não, me perdi, nananã, mas é isso. Se seu corpo deseja se comunicar dançando, dança. Se seu corpo deseja se comunicar cantando, cante. Se deseja se comunicar em silêncio, meditando, medita. Como seu corpo, sabe? Reconheça como seu corpo gosta de se comunicar e se comunique, sabe? Deixa Exu atuar na sua vida dessa forma como ele atua. Porque até onde Exu pode ir, ele vai. E até onde a gente permite que Exu vá, ele vai também. E ainda assim, ele alcança lugares que a gente achava que ele não alcançaria. Eu falo isso, gente, porque a gente, às vezes, é confuso entender isso, porque a gente é muito racional, então a gente determina sempre, né? Quero que Exu me ajude nisso e nisso, quero que Exu me ajude a
sei lá, ser uma pessoa que consegue falar de forma mais assertiva com o outro, que consegue falar boas palavras. E aí você vai aprendendo sobre Tan e do nada você tá num podcast, sabe? Ele vai alcançar lugares que a gente não imagina, assim. Eu falo que orixá, pra mim, é aquele que faz pela gente aquilo que a gente não imaginaria. Orixá é aquele que faz pela gente aquilo que a gente não imaginava que precisava. Sabe quando você pede um negócio e o orixá fala assim, ela quer isso aqui, mas tá precisando disso, assim. E isso não é sobre não se conhecer, isso é sobre confiar. Isso é sobre ter certeza que a gente é mais do que a gente acha que a gente é. E eu desejo que todos os dias você encontre com um bom amigo Exu no caminho de vocês, que vocês, nesse finalzinho aí, se conecte pedindo Exu para potencializar a sua forma de se comunicar com o mundo, de trazer a sua comunicação para as pessoas à sua volta, que você tenha coragem, porque requer coragem, não requer sua vontade, que você tenha coragem de botar seus sonhos para o mundo, sabe, gente? A gente está vivendo e daqui a pouco acaba essa passagem. E o que importa, na verdade, é como a gente vai sentindo nossos sonhos e tentando mobilizar energia, pessoas, coisas à nossa volta para fazer com que nossos sonhos se realizem, sabe? Assim, a gente tá aqui para realizar nossos sonhos, sim. A gente tá vivendo numa estrutura que tá falando pra gente não realizar sonhos porque a gente não tem previsão de se o mundo vai existir daqui 20 anos, sei lá. A gente vem, pessoas pretas, de uma estrutura que nunca falou pra gente sonhar. Falou sempre de baixa perspectiva. Então, quando a gente sonha, a gente não sabe o que fazer. Porém, eu tô pra lembrar que a gente tem Exu, que a gente tem Ogum, que a gente tem Oxóssi, que a gente tem Omolu, que a gente tem as Iabás todas, que a gente tem todos os orixás nos relembrando que a gente tem direito de sonhar. E cada sonho que a gente coloca no mundo é uma forma da gente trazer o projeto dos nossos ancestrais pra vida. Porque hoje a gente tem o direito de sonhar e construir de algumas formas esses sonhos, assim. Nossas ancestrais, muitas delas não. Então, nós que estamos vivendo agora, temos debaixo do braço vários projetos e sonhos das nossas mais velhas, dos nossos mais velhos, que a gente vai colocar para o mundo. Então, eu desejo que vocês tenham a companhia de Exu nesses projetos das ancestrais de vocês, para colocar para o mundo, assim, que ele seja uma boa companhia sempre, que ele seja um bom ouvinte e um bom comunicador na vida de vocês, que Exu seja essa divindade que gargalha boas notícias na sua vida, sabe? Que esquente a sua vida, que te motive, que te ensine que é possível ter sonhos realizados, sim. É possível. E que ele te mostre o caminho. Esse caminho cortado pelo colonizador, quem devolve a nós é os orixás. E que você encontre com ele, principalmente com o Exu, que é o começo de tudo, assim. Se você tá com um sonho aí parado, sabe? Que todo dia você dorme e acorda pensando que ele é um sonho nada a ver, é esse sonho que Exu quer, sabe? É esse que Exu fala, pega ele que eu vou te ajudar. Não são os outros que são para incubar esse sonho maior. Que seja, gente, vender pipa, sabe? Faça. Faça seu corpo sentir que você executa e vive pro seu sonho, sim. Que você não vive só pela estrutura, que você não vive só para pagar conta, que você não vive só para fazer atividade física, pagar a conta, cumprir horário. Não, que você realiza seus sonhos. E eu desejo que todo mundo que escutar volte para escutar de Ogum. Vou estar melhor ou igual, não sei como. Se vocês tiverem achado ótimo, continuarei assim. Vou ficar mais solta, eu acho, assim, tá, gente? Eu sou bem solta, assim, mas é muita responsabilidade falar sobre Exu. Então, traz um negócio, tipo assim, meu Deus. Até porque eu tô falando de Ejó e Ofó. Se eu falo qualquer coisa aqui, é com ele ali na encruzilhada que eu presto contas. Não é com vocês. Então, para além de me importar com o que vocês vão ouvir, eu tenho que prestar contas a Exu por isso, assim, ao que eu tô dizendo, né? Então, minha preocupação maior primeiro é ele. Então é isso, gente. Sigam a gente no Instagram. Atualmente vai ser a página do Spa no Terreiro mesmo. Mas quem sabe a gente vai ter um Instagram Ofó ou Ejó. E é isso. Me conta nos comentários, me manda no WhatsApp, me manda lá no Instagram. O que vocês acharam, gente? Porque
Indiferente de vocês falar, eu vou postar outro, tá? Porque eu tenho esse compromisso com o orixá. Mas vocês falando me ajuda, entendeu? Tipo assim, não custa. Acho que é isso, né? Um beijo. Que Exu seja um bom comunicador na vida de vocês. Eu amo Exu. Eu amo Exu. E quem fala que Exu é o diabo não tem a mínima noção do que é ser Exu e o que é ser diabo. Então, que vocês aprendam na vida de vocês, que Exu ensine. E é isso, gente. Eu vou cantar uma cantiga de Exu aqui. Laro Exu, Laro Exu, Laro Exu. Exu é Mojubá, Laro Exu. Exu ajuou mamã que o dará. Laro Exu ajuou mamã que o dará. Exu aô. Exu ajuou mamã que o dará. Laro Exu ajuou mamã que o dará. Exu aô. Exu ajuou mamã que o dará. Laro Exu ajuou mamã que o dará. Exu aô. Laro Exu. É isso, gente. Um beijo e até breve.